Alô, irmãos e irmãs, em Cristo Jesus. Paz seja com todos nós, nesse dia, 31 de agosto de 2021, né? Graças a Deus por tudo, né, irmãos? É o que os apóstolos nos ensinaram. Em nome do Senhor Jesus, damos graças, né? A tudo que recebemos de graça. E de graça devemos dar, né? E amém, né? Garganta ruim, né, irmão? Graças a Deus. Me suporta aí na minha garganta. Irmãos, então vamos falar aqui um pouquinho sobre nosso vídeo diário, né? Graças a Deus. Desde o início, né, eu tenho insistido, tenho falado com os irmãos, que eu tenho, com esses vídeos aqui, eu tenho o quê? Tenho um objetivo, um propósito, né? E tenho um roteiro, né, digamos assim. Ou um plano, né? Um roteiro, um plano. O propósito, o objetivo é o quê? É a gente não se dispersar nesse período dessa pandemia, período de isolamento, né? Social. Já que a gente está aí, né? Impossibilitado de nos reunir nos nossos ajuntamentos e em todas as nossas reuniões. E eu acho que isso é justo, né? Porque a justiça dessa lei não está no fato de que eu pessoalmente possa pegar ou não essa Covid, essa peste. Não é essa a justeza da lei ou dos decretos. A justeza é que se eu pegar, isso aí é problema meu, claro, né? Se eu pegar ou se eu for infectado e eu não tomar as devidas precauções, eu vou o quê? Eu vou prejudicar outras pessoas, né? Vou prejudicar a minha família, meus parentes, né? Meus vizinhos, enfim, eu vou prejudicar no local onde eu moro, no local onde eu trabalho, né? Eu vou passar a doença para outras pessoas. E nós sabemos que a doença ela é perigosa e pode realmente causar a morte, né? Como nós estamos vendo aí, o país já está aí em quase 600 mil mortos, né? Cuja causa é a Covid. Então o propósito é esse aí, né? É nós não nos dispersarmos até que essas coisas, né, estejam sob controle e a gente possa então retomar as nossas reuniões, né, semanais e os nossos ajuntamentos, para que exatamente a gente não se disperse e a gente procure construir aí uma unidade de pensamento, ou reconstruir, ou reviver, né, rememorar, né, as principais doutrinas, né, e a própria história da igreja, né? Então esse aí é o propósito, né? Nós revisarmos e nos aperfeiçoarmos no entendimento acerca das doutrinas apostólicas, acerca da igreja e acerca também do mundo em que nós estamos vivendo, né? E onde é que a igreja se insere nesse mundo, inclusive através dos séculos, né? Onde é que estava a igreja quando os séculos se passaram, né? Então isso aí é o propósito, né, irmãos? O roteiro é mais ou menos isso que eu falei aí. É a gente o quê? Rememorar, aperfeiçoar nos entendimentos das doutrinas, buscar uma certa unidade, né? E procurarmos descobrir, né, as virgens prudentes, a igreja através dos tempos, através da história, né? Então nós sabemos que a história da igreja, né, foi escrita pelos apóstolos até o ano 100, não é isso? Depois do ano 100, os seus sucessores, né, escreveram alguma coisa, mas isso aí foi tudo tragado pelo tempo e pelas perseguições físicas que a igreja sofreu durante um bom período, né? Sofre ainda hoje, né, irmãos? Mas sofreu terrivelmente
nos primeiros 300, 400 anos da sua vida, né? Então nós vamos, quando a gente falar de história da igreja, nós vamos ter que recorrer a historiadores, né? Pessoas que escreveram livros e mais livros aí acerca da história da igreja. Mas quando a gente vai analisar esses livros, nós vamos ver que esses livros eles padecem, né, de algumas verdades, né, de algumas justiças. Nós não podemos confiar, né, em tudo aquilo que os historiadores dizem acerca da vida da igreja durante os séculos. Porque, né, eles se basearam em fatos mentirosos, né, se basearam em distorções do evangelho, né, distorções do entendimento, né, e aí fica então uma coisa difícil da gente aceitar determinadas coisas, digamos. Mas as fontes que a gente tem são essas aí. Então tem livros e mais livros aí escritos sobre a história da igreja. Mas quando você vai ver em profundidade o que eles estão querendo dizer, alguns estão querendo confundir a história da igreja com a história do catolicismo romano. E outros, a história da igreja com a história do protestantismo, né? E é claro que a igreja está aí no meio, né? A igreja estava aí no meio. Enquanto o catolicismo romano crescia, criava raízes e folhas e troncos e tal, né? A igreja ela estava caminhando a sua caminhada, né, na fraqueza, certo? Enquanto o protestantismo, né, formou uma guerra contra o catolicismo romano, pelo poder, né, pelo poder terreno principalmente, então a igreja estava aí no meio, né? E é exatamente isso aí que a gente está querendo fazer, certo? Então nós vamos fazer aqui uma melhor. Eu tenho algumas diretrizes, né? Eu sigo aqui dentro dos escritos, né, dentro das epístolas e tal, eu tento seguir algumas diretrizes dadas pelos apóstolos, para que a gente possa não cair, né, em interpretações ou entendimentos que não são verdadeiros, certo? Então vamos ver aqui algumas citações aqui. Que diretrizes são essas? A primeira diretriz aqui está contida na primeira epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 5 e no versículo 21. Quando o apóstolo dizendo para eles, examinai tudo e retende o bem. Então nós não estamos proibidos, né, de examinarmos tudo o que a gente quiser. Então tem aí livros e mais livros, né, tem aí internets, bibliotecas, né, museus, certo? Tem o YouTube, né? Tudo isso aí tem aí milhões e milhões de informações sobre a história da igreja, a história do catolicismo romano, né? Na verdade, não tem nada sobre a história da igreja depois dos anos 100. Tem mais sobre o catolicismo romano e sobre o protestantismo, certo? Mas nós vamos tentar tirar daí onde é que a igreja estava quando acontecia essas coisas. Então nós não estamos proibidos, certo? Mas tem as linhas, né, interpostas, digamos assim, tem os limites para nós, ao examinarmos tudo, tem os limites postos pelo apóstolo. Aqui já é retende o bem. Quer dizer, reter o bem é o quê? Reter aquilo que é verdadeiro, né? Aquilo que é verdade. Não é isso? Então, por exemplo, eu não posso afirmar nem aceitar que o irmão Clemente tenha sido um papa, né? Primeiro porque papa não existe na igreja, né? Papa é do catolicismo romano.
E depois que o papado foi criado lá, depois dos anos 300. E nós estamos aqui no ano 100 ainda, conversando acerca exatamente da história da igreja. Não é isso? Então, fica aí primeiro essa diretriz aí. Eu vou parar por aqui hoje e depois amanhã a gente continua aqui nessas diretrizes para a gente colocar as coisas no seu devido lugar. Amém? Pai seja com todos nós.